Oi, o meu nome é Maísa e no vídeo de hoje venho trazendo alguns dos lançamentos do mês de novembro. A gente tem aqui romance, tem fantasia, ficção científica, romance histórico. Bora conferir essa lista. Antes de começar, uns recadinhos rápidos. Se for a primeira vez por aqui, eu te peço a gentileza para se inscrever no canal. Também peço a gentileza para curtir, compartilhar, fazer comentários, me seguir nas outras redes sociais. Todas essas informações ficam aqui na caixa de descrição. Bom, já estamos em novembro. Eu achava que em novembro as editoras já iam diminuir assim, a quantidade de lançamentos, mas para minha surpresa tem muita coisa vindo aí. Separei aquelas principais assim que me interessaram, que tem a ver com o nicho do canal, por serem muito diferentes. Eu imagino que dezembro e janeiro a gente vai ter uma queda então de novos lançamentos, o que é normal. E isso quer dizer que a gente pode focar agora nesses lançamentos de novembro, principalmente porque tem Black Friday. Então, quem sabe a gente tem aí uma melhoria nesses preços, que de um modo geral estão ficando bem altos mesmo. Como eu tenho feito nos outros vídeos, eu vou mostrar para vocês por ordem de lançamento. Então é bom ficar atento, porque às vezes tem algumas pré-vendas que tem brindes que são muito bons. E alguns deles, inclusive, já acabaram. E é por isso que eu sempre tento trazer no início do mês, para dar tempo de aproveitar aqueles brindes mais interessantes. Bom, no dia 1º de novembro, a Darkside lançou muitos livros. Acho que ela lançou 4 ou 5 que me interessaram, mas eu trouxe 3. E o primeiro deles é A Queda da Casa Morta, que tem 208 páginas, capa dura, aquele capricho de sempre da Darkside. E no seu lançamento ele estava sendo vendido por R$ 64,90. Então nesse livro a gente tem Alex, que é um soldado não binário que está aposentado e vai receber uma carta do amigo Roderick, informando para ele que a irmã dele está morrendo. Ele vai correr para a casa ancestral dos Usher, na região campestre da Ruritânia. E quando ele chega nessa casa, ele vai encontrar uma situação bem ruim. Então o Roderick, ele tá tomado por uma misteriosa doença dos nervos, e a Madeline, que é a irmã, ela tá atormentada, ela perambula em ataques de sonambulismo e sussurra em vozes estranhas à noite. Como se fosse pouco, a casa também parece estar possuída por uma estranha maldição que se manifesta no crescimento fúngico e vida selvagem descontrolada. Quando colocou essa questão do crescimento fúngico, me lembrei rapidamente de Gótico Mexicano. Adoro essas coisas assim que tem a ver com fungos. Eu acho que eles são organismos interessantíssimos e que cabem bem aí numa história de horror, terror. Em choque com a situação dos irmãos e também da casa, Alex vai investigar o que pode ter acontecido e na tentativa de salvar aí a vida dos irmãos também. Vamos ver se essa leitura vem aí. Também no dia 1º tivemos o lançamento de uma ficção científica. A Última Contadora de Histórias tem 288 páginas e estava com o preço de R$ 74,90. E já caiu para R$ 74,16, nenhuma queda acentuada ainda não, mas aqui nós vamos conhecer a Petra. Ela sonha em ser uma contadora de histórias. A Terra foi devastada por um cometa e algumas centenas de cientistas e seus filhos foram convidados para embarcar numa jornada rumo a um novo planeta. Isso inclui a Petra e a família dela. Centenas de anos depois, ela vai acordar num planeta completamente novo e o mais assustador que ela é a única pessoa que se lembra da Terra. Ninguém mais se lembra da Terra, do que aconteceu, de suas vidas anteriores. Um coletivo sinistro dominou a nave durante a jornada e, determinado a pagar os pecados do passado da humanidade, sistematicamente eliminou as memórias de todos a bordo. Então Petra agora carrega todas as histórias do passado, daí a nossa contadora de histórias, entre elas a esperança de um novo futuro. Ela precisa escapar da nave, reviver essas histórias, compartilhar no mundo que se esqueceu completamente de suas raízes e reconstruir o que foi perdido. Claro que com isso, além de paz e prosperidade, ela quer trazer de volta toda a cultura e história desses seres humanos que escaparam da Terra. É um livro curtinho, mas eu fiquei bastante interessada nessa história. E também no dia 1º nós tivemos um lançamento com um livro com uma capa bonita também, que é Pacto de Sangue, com 256 páginas. Ele está com preço de R$ 64,56. Aqui nós temos um reconto das histórias de Drácula. Então nós temos uma protagonista que é a Constanta.
Ela é resgatada da beira da morte pelo rei vampiro e ao longo dos séculos eles vão acrescentando novos clãs a esse grupo, que vai se tornar um clã poliamoroso. Aqui é que a coisa é interessante, porque a princípio a Constanta ela tá encantada com o seu salvador, mas ela vai acabar percebendo que ela tá vivendo numa relação bastante tóxica, que ele, além de ser vampiro, é um homem manipulador, controlador e abusivo. É uma história sobre relacionamentos abusivos, então, e sobre as dinâmicas de poder, manipulação, situações essas que muitas vezes são difíceis de enxergar para quem tá vivenciando. Então ela vai usar aí de uma história bastante antiga, acrescentando esses tópicos contemporâneos. É um livro sombrio, queer e instigante. Fiquei curiosa, ele também tem poucas páginas, ainda estão com preço salgado, mas todos os livros da Darkside, capa dura, geralmente com contracapas elaboradas, fitilho, enfim. No dia 3, nós tivemos o lançamento de A Rosa Sanguinária. É o segundo volume de uma trilogia que começou com Os Reis do Wild. Tem 560 páginas e ele tá com preço de R$ 76,44. Eu ainda não fiz a leitura dos Reis do Wild. Dizem que é uma história assim fantástica, engraçada, divertida. Eu coloquei ele na meta de leitura do mês de dezembro e vou fazer a leitura de A Rosa Sanguinária em janeiro. Eu sei que aqui a gente tem uma mudança dos protagonistas. Lá era uma turma de homens, aqui a gente vai encontrar um grupo de mulheres. Então, por isso que dá para falar um pouco da sinopse sem entregar spoiler. Então a protagonista é uma jovem que não aguenta mais trabalhar no pub da região. Ela serve bebidas para os mercenários e fica escutando os bardos cantarem as grandes aventuras dessas pessoas para além dos limites de onde ela tá. Mas o bando mais famoso do mundo, que é liderado pela Rosa Sanguinária, vai chegar no pub e ela vai aproveitar a oportunidade e vai se juntar ao grupo. Ela está em busca de aventura e é exatamente isso que ela vai encontrar quando todos embarcarem em uma missão que só pode terminar de duas maneiras, em morte ou em glória. As capas dessa série são bem divertidas, estou muito curiosa porque me recomendaram demais a série, então já temos 2, vai ficar faltando o terceiro livro que ainda não foi publicado lá fora. No dia 5 nós tivemos o lançamento de Hyperion, uma ficção científica do Dan Simmons, publicado pela Aleph, com 560 páginas. Ele tá com preço assim bem salgado, R$ 99,00, mas é capa dura. Aqui nós temos uma odisseia literária pelo tempo e pelo espaço, contando a história de uma galáxia à beira de uma grande mudança. Então ele vai seguir 7 peregrinos que não se conhecem e que vão compartilhar uma viagem inesperada a um planeta hostil. A história de cada um é um microcosmo da experiência humana e um convite para uma aventura que vai tocar em temas como amor, perdas, a passagem implacável do tempo, a mortalidade e como as escolhas diferem em cada um. É o primeiro livro de uma série com 4 livros e vários livros de contos intermediários. Espero que a Aleph traga todos eles. A Aleph, de modo geral, está tentando trazer algumas séries deles que estavam incompletas. Então, espero que, até pelo valor e pela capa dura, imagino que eles estejam investindo aí em Hyperion. No dia 6/11, nós tivemos o lançamento de Ídolo Elétrico, que é o segundo volume da série Dark Olympus. O primeiro volume foi Deuses de Neon, já fiz a leitura dele. É uma releitura, então, usando aí dos deuses de uma forma bem contemporânea, porque não são exatamente os deuses como nós estamos acostumados a ver. Eles moram no Olimpo, mas não necessariamente eles têm aqueles poderes que nós estávamos acostumados. Então, no primeiro livro, a gente teve uma releitura de Perséfone e Hades, e agora a gente tem Psique e Eros. Essa série, ela tá prevista para ter 7 livros e muitos intermediários. Esse livro tem 336 páginas, tá com preço de R$ 62,00, mas com os brindes. Ainda tem a opção de pré-venda, né, com brindes. Essas séries, elas são séries mais 18, então a gente, no primeiro livro a gente tem lá muitas cenas hot. Eu, inclusive, achei que teria muito mais. É uma série que enfatiza muito as questões políticas, as tramas, essas confusões todas. Todos esses personagens já tinham aparecido no primeiro livro. De cara eu já não gostei da Afrodite. Eu quero ver como é que vai ser quando for aparecer o livro dela. Enfim, eu sei que, de um modo geral, é possível ler esse livro sem ter lido o anterior.
Mas eu acho bacana ler na ordem de lançamento, porque a gente vai construindo uma relação com os personagens, porque todos eles apareceram no primeiro livro, a gente já tem uma noção ali de quem é o Eros, de quem é a Psique. Claro que todos eles vão ser descritos novamente aqui nesse livro, imagino que sim, mas eu acho que vale a pena para quem tem interesse. Lembrando que eles são recontos de mitologia, mas tem essa pegada hot, então geralmente esses livros são mais 18. Acho que eu esqueci de mencionar que é da Astral Cultural, que também lançou Bruxa da Verdade, o primeiro livro de uma série de 5 livros, mais um aí intermediário, da Susan Denard. Ele tem 400 páginas e tá com preço de R$ 74,90. Esse preço da edição com brindes. Aqui nós temos uma história que vai se passar na chamada Terra das Bruxas, e há quase tantos tipos de magia quanto maneiras de se encrencar. Então nós teremos 2 protagonistas a princípio, que é a Sáfia, que é uma bruxa da verdade. Ela consegue discernir o que é verdade daquilo que é mentira. E é uma magia extremamente poderosa que muita gente gostaria de colocar as mãos. Então ela tem que ficar ali meio que escondida, não demonstrar esse seu poder, principalmente porque parece que tem uma guerra iminente aí. E a outra personagem é Iseult, que é uma bruxa dos fios. Ela consegue ver as amarras invisíveis que entrelaçam as vidas de todo mundo que está ao seu redor. Ela só não consegue ver os fios que entrelaçam os outros a ela mesma. Bom, mas a guerra tá chegando, elas vão contar com a ajuda do príncipe Merrick, que é um bruxo do vento, e vão ter como inimigo e como vilão, provavelmente, um bruxo de sangue, que tem sede de vingança, e as amigas devem lutar então contra imperadores, príncipes, mercenários, que não vão parar até colocar as mãos em uma bruxa da verdade. De modo geral, as fantasias da Astral Cultural, elas têm uma pegada forte de romance. Então, para quem gosta, e tá super na moda agora as romantasias, né? Mas ainda assim elas têm um bom desenvolvimento dessa parte da fantasia. Então eu acho que de modo geral não tem excesso de romance. Eu posso falar isso, por exemplo, por Luar da Feiticeira, o próprio Deuses de Neon, algumas outras fantasias que eu tenho lido da Astral Cultural. A gente tem uma fantasia bem desenvolvida, mas tem a presença forte aí do romance. Eu não sou muito fã daqueles romances exagerados, mas eu tenho gostado das fantasias da Astral. Bom, ontem nós tivemos o lançamento da editora Arqueiro, que é a Garota do Cabelo Vermelho. Aqui a gente tem um romance histórico. É um livro com 432 páginas, estava com preço de R$ 69,90. Ele já caiu para R$ 65,93. É um livro que é interessante acompanhar para ver como é que tá essa evolução dos preços, mesmo porque Arqueiro, para quem gosta de ler e-book, Arqueiro ela tem soltado os e-books antes do lançamento em pré-venda pelo preço de R$ 9,90. Então eu acho assim, para quem gosta de e-book, é um preço muito bom. Eu acho que eu vou começar até a divulgar essas pré-vendas de e-books, porque eu leio pouco, mas eu sei que tem muita gente que tem... É um mercado que está em crescimento, né? Ele é muito mais prático, carregar no Kindle, carregar o celular, facilita muito a vida de quem tem que transitar longas distâncias. E às vezes a gente está ali numa fila do banco, filas são ótimas para a gente ler livros, então facilita bastante se tem a possibilidade de carregar um Kindle ou no próprio celular. Então fica aí a dica. Bom, esse livro então ele se passa na década de 1940, quando os alemães invadem os Países Baixos. A protagonista é uma jovem estudante de direito que está cheia de planos para o futuro. Movida pelo amor e pela indignação, ela descobre que dentro dela mora uma mulher capaz de roubar documentos, transportar armas e até matar a queima-roupas, aquele povo que a gente não pode nomear, e colaboracionistas. Ninguém sabe como ela se chama, apenas que é a Garota do Cabelo Vermelho, uma combatente à altura de qualquer soldado, que não se pronuncia, uma ameaça real e um troféu a ser capturado. A autora parece que ela fez uma pesquisa primorosa para trazer à tona personagens reais que contribuíram de fato, às vezes até com a própria vida, para combater esse sistema num dos períodos mais tenebrosos da história. Provavelmente não é essa protagonista, mas ela é um reflexo, então, de várias outras pessoas que fizeram o possível e o impossível para tentar combater esse momento nefasto da nossa história. E agora um romance da Ellie Hazelwood, que é Checkmate.
Eu sou completamente fã das histórias, já falei diversas vezes, vou panfletar sempre que possível porque eu realmente gosto, mas esse aqui parece que é o primeiro livro da autora que se passa fora do ambiente acadêmico. Então nós temos a Mallory, que não quer saber mais de xadrez, ela abandonou o esporte há 4 anos e a única coisa é que ela pensa em manter o emprego, que é medíocre, para conseguir cuidar da mãe doente e das irmãs mais novas. Até que um dia ela decide participar de um torneio beneficente e, sem querer, ela vai derrotar o atual campeão mundial, que é o Nolan. A notícia de que o Nolan perdeu para uma desconhecida deixa o mundo do xadrez em choque e ele quer enfrentá-la de novo, mas ela não tá muito interessada porque ela abandonou, por algum motivo que a gente vai descobrir provavelmente na história, esse mundo do xadrez. Mas esse sucesso inesperado, e ela tá precisando de dinheiro, né? Ela sabe que isso representa a chance de ganhar prêmios. E apesar de tudo, ela não consegue evitar a atração pelo enigmático enxadrista. É um livro de 336 páginas que tá por R$ 57,90. E da L. Wood, recomendo de olhos fechados. No dia 10, agora lançamentos futuros, no dia 10 de novembro, nós teremos o lançamento, aguardadíssimo por mim pelo menos, e por muita gente, porque muita gente ficou fã da Guerra da Papoula. Então nós teremos A Deusa em Chamas, o terceiro e último volume da trilogia. Tem 592 páginas, tá? Com o preço de R$ 89,90. Claro que não dá para entrar muito nos pormenores da sinopse para não entregar spoiler. Então a nossa protagonista, ela vai voltar às suas raízes e marcha em direção a um destino brutal e implacável. A Guerra da Papoula é considerada uma das melhores fantasias de todos os tempos pela revista Time, e aqui nós temos uma jornada de magia, poder e loucura, onde a jovem xamã vai encontrar seu destino apoteótico, catastrófico e inesquecível. Quem tá lendo a trilogia já tem uma noção de para onde essa história tá caminhando. Tô com o coração apertado, mas assim, quero muito fazer a leitura desse último livro. Não sei se eu consigo esse ano ainda. Eu já tô imaginando que eu vou ler A Deusa em Chamas em janeiro mesmo. Apesar do lançamento ser agora em novembro, não sei se eu consigo comprar, mesmo porque ele tá com preço ainda salgadinho. Vamos ver o que vai acontecer. Bom, no dia 13 do 11, nós teremos uma fantasia com romance. E não sei, eu fiquei muito com a pegada, assim, de A Casa do Marcerulho. É a Sociedade Super Secreta de Bruxas Rebeldes, da Sangomandana, publicada pela Galera Record. É um livro de 308 páginas, que está pelo preço de R$ 58,59. A protagonista do livro é a Mika Moon. Ela é uma bruxa que vive escondida do mundo real. Parece que nesse mundo todas as bruxas estão escondidas, as pessoas comuns não sabem da existência delas. Mas ela sente muita falta de ter com quem conversar sobre feitiços e coisas relativas à magia. E ela resolve virar uma produtora de conteúdos fingindo ser uma bruxa. Então ela vai falar sobre poções, sobre, enfim, todo esse mundo da magia. Até que ela vai receber um e-mail que vai pedir ajuda para ensinar 3 crianças bruxas e que vai deixá-la bastante intrigada. Ela vai lá, ela vai conhecer essa casa de lugar nenhum e lá, além de ensinar para essas crianças, ela vai aprender muito sobre si mesma e sobre ter uma família. Provavelmente a gente tem um outro protagonista por lá, porque afinal de contas a gente está falando de romance, mas ele não ficou com a pegada de A Casa do Marcerulho, né? Então a gente tem uma pessoa que vai encontrar com crianças e ali vai ter uma família encontrada. Dizem que ele é muito fofinho. No dia 13 também teremos o lançamento de Locklands, Os Abismos Esquecidos, do Robert Jackson Bennett, pela editora Morro Branco. É um livro de 704 páginas, um calhamaço que tá aí pelo preço de R$ 109,90. Livro capa dura, terceiro livro da trilogia Os Fundadores. Já fiz a leitura dos 2 primeiros livros, na verdade foi uma leitura coletiva do Fantasticai. Estávamos assim bastante ansiosas pelo lançamento do terceiro livro. A gente só não contava que estivesse com preço bem alto. Enfim, os preços estão bem salgados, a esperança é sempre um momento de promoção. Então, Black Friday vindo aí, quem sabe? Não dá para falar muito da sinopse para não entregar spoiler, mas a gente tem aqui o grupo dos protagonistas vão enfrentar uma entidade cuja inteligência está espalhada pelo mundo. Um fantasma na máquina que usa a tecnologia mágica da inscrição para possuir e controlar não apenas objetos, mas também mentes humanas. Eu já comentei com você sobre os 2 primeiros livros,
Founderside Shorefall, em que a gente tem uma magia aqui que tem a ver com inscrições que são feitas em objetos e que vão convencê-los de que eles são outra coisa. E aqui a gente está vendo que essa magia da inscrição ela está sendo levada para controlar não só objetos, mas também mentes humanas. Tô super curiosa, mas eu acho que eu vou ter que aguardar um pouquinho. No dia 13, nós também teremos o lançamento de O Portador da Espada, o primeiro volume da duologia O Portador da Espada, da Cassandra Clare, que vai lançar um livro fora dos mundos aí dos Caçadores de Sombras. É da editora Galera Record, tem 588 páginas, tá por R$ 79,90. Aqui a gente tem então o órfão, que é o Kel. Ele imagina que para a vida dele existam apenas dois caminhos, ou se tornar marinheiro, ou então, quem sabe, se tornar um larápio nas ruas de Castellane, mas ele nunca imaginou que seria levado para um orfanato dentro do palácio. E lá, aos 10 anos de idade, ele recebe uma oferta de emprego. Ele vai se tornar o portador da espada do príncipe herdeiro, que é o Connor. E isso quer dizer que ele vai ser o dublê de corpo do príncipe. Claro que ele vai aceitar, ele vai crescer ali em meio a luxo, a pompa, é treinado no combate de espadas, mas também na questão das políticas ali da corte. E parece que ele realmente vai desenvolver uma relação de amizade, né? Então ele inclusive vai ver o príncipe como um grande irmão. Então ele fica tranquilo ali, porque ele sabe que ele vai estar vinculado pro resto da vida com Connor. E nunca vai ter a possibilidade de desenvolver os seus gostos, as suas vontades, os seus desejos. A outra protagonista dessa história é a Lynn, que é uma médica que faz parte da comunidade Ashkar, um pequeno grupo que possui habilidades e conhecimentos mágicos mesmo depois de um evento conhecido como Ruptura, o acontecimento que tirou toda a magia desse mundo, ou quase toda a magia. Então existem restrições em relação ao uso da magia, mas a Lynn, ela tá tratando de todos os doentes ali do reino. Bom, até que há uma tentativa de assassinato, o Connor provavelmente vai ser ferido e a Lynn vai tratá-lo. E aí que a Lynn vai conhecer o Kel. Eles vão se aproximar, eles vão descobrir que tem uma trama ardilosa ali do que é chamado o Rei dos Ladrões, mas eles vão descobrir que as conspirações elas são muito maiores do que apenas desse rei do submundo, elas podem chegar inclusive até o mais alto escalão da nobreza decadente. Parece que os dois vão receber uma proposta bastante indecorosa e eles vão ter que se perguntar: vale a pena pagar o preço da traição para obter conhecimento mágico? Um amor proibido pode ser a ruína de um reino? Será que as revelações podem levar à guerra a Castellane e caos ao mundo? Esse é um livro que com certeza eu pretendo ler no mês de dezembro, já coloquei na TBR. Eu sempre tenho comentado com vocês que eu tenho a sensação de amadurecimento da escrita da Cassandra, o que é, né, lógico, inevitável. Gosto muito do mundo dos Shadowhunters, espero que ela não os abandone completamente, mesmo porque existe a promessa de uma outra trilogia aí vindo, mas que seria talvez a última. Mas estou curiosíssima para vê-la escrevendo coisas fora desse mundo. Então tá aí o Portador da Espada. E no dia 13 nós também tivemos o lançamento de um outro romance histórico, mas com uma pegada de suspense, mistério, que é o Código da Rosa, da Kate Quinn, publicado pela Bertrand. É um livro de 602 páginas e tá com preço salgado também, R$ 71,58. O que não tá com preço salgado, né? Esse livro ele se passa em dois momentos. O primeiro deles é 1940, quando a Inglaterra se prepara para enfrentar aquele inimigo que não deve ser nomeado. 3 mulheres muito diferentes, elas vão ser convocadas para uma misteriosa propriedade rural, onde as melhores mentes britânicas treinam para decifrar códigos militares alemães. Então nós temos a Osla, a determinada Mab e Beth, que é uma menina tímida, mas com uma mente brilhante para resolver enigmas. Alguma coisa acontece, parece que alguma coisa dá muito errado e elas vão se separar. 7 anos se passam e a gente tem agora o evento do casamento real da princesa Elizabeth e do príncipe Philip, que vai deixar a Grã-Bretanha em polvorosa, e elas vão ser reunidas por uma carta em código, cuja chave está enterrada na antiga traição que destruiu a amizade delas e deixou Beth presa em um sanatório. Um traidor ou uma traidora surgiu das sombras do passado dessa mansão onde elas foram treinadas, e agora as 3 precisam ressuscitar a antiga parceria e decifrar juntas um último código. Mas cada pétala que removem do Código da
Rosa aproxima as três ainda mais do perigo e do verdadeiro inimigo. É claro que eu não faço a menor ideia, porque eu não li esse livro, mas ele me deu vibes aí de Dan Brown, adoro as histórias dele, essa coisa de decifrar enigmas, fiquei muito curiosa, quero muito ler esse livro, mesmo sabendo que ele sai aí da minha zona de conforto. No dia 17 de novembro, nós temos o lançamento de um livro que eu imagino que seja muito aguardado pelos fãs do ciclo Herança, que é o livro que começa, o primeiro livro é Eragon. Nunca li esse livro, eu já li um outro livro do autor, que é Dormir em um Mar de Estrelas, mas eu nunca li Eragon, nenhum dos livros relacionados a esse ciclo A Herança. Agora a gente tem um lançamento então de um livro que faz parte desse mundo, e ele vai ser estrelado por um dos personagens bem populares no ciclo, que é o Murtag. É um cavaleiro de dragão precisa descobrir onde está a sua lealdade no mundo que o abandonou. É um livro perfeito para conhecer o mundo de Eragon ou para revisitá-lo. Ou seja, pode ser que ele seja uma porta de entrada para quem ainda não leu o ciclo Herança, que é o meu caso. Tá aí, Murtag é publicado pela Rocco, tem 768 páginas e tá pelo preço de R$ 119,90. Também no dia 17 teremos o lançamento de Desvios do Destino, a continuação de Tempo Roubado, um livro de ficção científica que tem muito de romance, parece ali. Eu ainda não fiz a leitura, ganhei de páginas de Euterpe, tá aqui para fazer a leitura. Ele é da Danielle Hollins, publicado pela Rocco, tem 304 páginas, tá com preço de R$ 79,90. É o segundo livro de uma trilogia. Mistura romance e ficção científica, Desvios do Destino é o segundo volume da estonteante trilogia Estrelas Escuras. Não peguei muito mais da sinopse para não estragar a experiência de quem não leu o primeiro livro, como é o meu caso. Bom, no dia 20 de novembro teremos o lançamento do box da trilogia Hannibal Lecter. Até então, a editora Record só tinha relançado O Silêncio dos Inocentes, mas imagino que ela atendeu a demanda, então agora nós temos os 3 livros. Hannibal Lecter, um dos vilões mais icônicos de todos os tempos, surpreende gerações de leitores com sua inteligência e crueldade, adaptada para filmes, séries. A história do psiquiatra canibal virou referência para livros e filmes de suspense. O box tem então Dragão Vermelho, O Silêncio dos Inocentes e Hannibal. No total, 1.208 páginas, pelo preço de R$ 169,90. No dia 24 do 11, nós teremos o lançamento de O Wicked, do Gregory Maguire, pela Dark Side. É uma edição de 480 páginas, tá? Pelo preço de R$ 69,90. Eu tinha a edição publicada pela editora Leia e, inclusive, coloquei no projeto 50 antes dos 50, mas acabei não lendo, foi um dos livros que ficou para depois, entre outras coisas, pelas páginas brancas. E também porque a Leia nunca publicou os outros 3 livros, então é uma série de 4 livros, e eu espero que agora a Darkseid traga todos eles, né? É uma história que é centrada na amizade entre as bruxas Elphaba e Glinda. É uma homenagem ao celebrado clássico mágico de Oz, mas ao mesmo tempo entrega um universo sombrio, repleto de beleza, intrigas, revoluções e questionamentos. Ele vai abordar temas universais e eternos como amizade, empatia e acolhimento. Uma obra que nos desafia a mergulhar nas complexidades e motivações da bruxa má do Oeste e quebrar a barreira entre o bem e o mal. Acredito que é uma edição que vale a pena ter na estante. No dia 27 do 11, um dia depois do meu aniversário, nós teremos Os Frágeis Fios do Poder. É o primeiro volume de uma trilogia, de uma nova trilogia, que é Os Fios do Poder, da Victoria Schwab, publicado pela Galera Record, com 756 páginas, tá? Pelo preço de R$ 79,90. Essa daqui era uma das pré-vendas que estavam assim com brindes belíssimos, mas já acabou, agora só tem edição comum. E aqui a gente vai revisitar o mundo da trilogia Um Tom Mais Escuro de Magia. Já fiz a leitura dos 3 livros, assim, eu realmente gosto muito, já comentei isso em vídeos anteriores, porque eu finalizei recentemente a trilogia, né? Gosto muito desse mundo, em que Londres, na verdade, existe a sobreposição de mundos, mas a gente vai estar falando aqui de Londres. Então nós temos a Londres vermelha, a Londres cinza, a Londres branca. E apenas os Antares, eles conseguem passar de uma Londres para outra. O único Antari conhecido até então era o Kel, ele fazia esse caminhar pelas Londres, até que ele conhece uma ladra que é assim, gracinha demais, porque a Delilah, ela é uma protagonista
feminina que eu acho bem diferentona. É muito difícil gostar dela, porque ela é seca, ela passa por cima de quem ela tiver de passar, ela não se prende a nada, não. Então, ela não tem aquelas características que a gente está sempre atribuindo, mesmo que inconscientemente, às protagonistas mulheres, né? Que em algum momento de ser calorosa, de ser aquela que vai reunir, de ser aquela que nunca vai trair, sabe? Esse tipo de coisa. A Delilah não, ela é uma protagonista que tá preocupada com ela. Claro que ela vai se apaixonar por alguém nesse mundo, mas assim, ela tem muito claro o que ela quer pra vida dela. Enfim, aqui a gente vai revisitar então esse mundo e a gente vai descobrir uma nova Antari, que é a Kozica, que surgiu na Londres Branca. Evidentemente eu devo ter pronunciado o nome da personagem errado, mas ela não vai brigar comigo. Então, pra quem leu a trilogia, sabe o significado do surgimento de uma Antari, principalmente na Londres Branca. Os personagens dos livros anteriores, eles estão mais ou menos ali com seus problemas, inclusive o próprio Kel, o rei Rai Maresh, e a gente tem o surgimento de uma outra protagonista, que é uma garota com uma habilidade mágica em comum que se apodera de um objeto que pode mudar o destino dos 4 mundos. O nome dela é Tess e é a única que pode reuni-los ou destruí-los de uma vez. Então, primeiro livro da nova trilogia, outro livro assim que eu espero ter em mãos o mais rápido possível. Eu coloquei como meta de leitura para dezembro, não sei se dá tempo de chegar, enfim. É um livro que eu quero muito fazer a leitura porque eu gostei muito de Um Tom Mais Escuro de Magia. Fica aí a dica. No dia 28, a gente tem o lançamento de um livro que já tá no hype, que é Divinos Rivais, da Rebecca Ross, publicado pela editora Alt. É um livro de 464 páginas, tá com preço de R$ 59,90, é o primeiro livro de uma duologia. A editora fez uma primeira edição caprichadíssima, é outra que já acabou a edição com brinde, ou então fica de olho, porque pode ser que a Amazon acabe colocando novas unidades lá. Mas a primeira edição, ela vem com uma pintura trilateral muito bonita, muito caprichada, e a Alt já avisou que é só na primeira edição. Então, se você gostou dessa pintura, dá uma olhada lá no site. Vocês sabem que eu deixo todos os links de compras na Amazon aqui na caixa de descrição. Usando os meus links, vocês me ajudam, eu agradeço bastante. Mas então vou deixar esse link aqui, deixo a imagem do livro, mas a pintura tá belíssima. É mais uma fantasia com romance, nós temos então deuses que estavam adormecidos durante séculos, mas eles despertaram e estão em guerra. Nós temos a nossa protagonista, que é a Iris, é uma jovem jornalista de 18 anos, ela quer manter a sua família em segurança e unida. A mãe dela tem problemas com o vício e o irmão dela tá desaparecido por conta dessa guerra. E a ideia dela é conquistar uma vaga de colunista no jornal que ela trabalha. Bom, e para lidar assim, com as tensões, ela resolve escrever cartas para o irmão. Só que essas cartas, de alguma forma bem misteriosa, vão parar justamente nas mãos do Roman, que é seu insensível e fascinante rival na redação do jornal. Ele vai responder essas cartas anonimamente e isso vai acabar criando uma conexão mágica, né, que vai levá-los até a frente de batalha. Eu não sei se os dois ou se só a Iris. Ela vai em busca do irmão, mas ela também tá lá pela salvação da humanidade e pelo amor. Então, pode ser que o Roman tenha ido lá cobrir essa guerra, não sei. Eu sei que ele tá vindo no hype, tô curiosíssima. Já garanti a minha primeira edição, porque eu achei essa pintura trilateral belíssima. E aproveite, porque ela pode acabar. E o último lançamento para esse vídeo enorme é A Maldição do Verdadeiro Amor, da Stephanie Garber, publicado pela editora Gutenberg. Tem 336 páginas e tá pelo preço de R$ 64,90, a edição com brindes. Esse livro é a finalização da trilogia, que começou com Era Uma Vez um Coração Partido. Ele se passa no mesmo mundo de Caraval e não dá para falar muito da sinopse para não entregar nenhum spoiler. Já fiz a leitura do primeiro, devo ler o segundo agora, final de novembro, início de dezembro, e o que dá para falar é que nós temos uma garota, 2 vilões e a mortal batalha por um felizes para sempre.
Tô sempre na torcida pelo Jax, que é um dos vilões, que é o Príncipe de Copas, que a gente viu aparecer, surgir justamente em Lendário. E por isso que quando alguém me pergunta se dá para ler essa trilogia sem ler Caraval antes, eu costumo dizer que eu acho que vale a pena começar por Caraval, porque a gente vai ter uma ideia, assim, da personalidade, da história do Príncipe de Copas, já no segundo livro de Caraval. Então ele aparece em Lendário, ele aparece em Finale. Então o último livro, o último lançamento do mês de novembro. Mas já tenho algumas coisas interessantes vindo aí em dezembro. Foram esses todos os livros, eu acho que ficou um vídeo enorme, eu vou tentar diminuir bastante, mas eu queria trazer o máximo de lançamentos interessantes para você, espero que você tenha gostado e bora conversar. Ficou interessado em algum desses livros? Já pretende fazer a leitura? E me diz, esqueci de algum livro? O que tá faltando nessa lista? Bora conversar, bora trocar ideias. Mais uma vez eu lembro que todos os links de compras na Amazon ficam aqui na caixa de descrição, isso me ajuda demais, então eu vou sempre sugerir que você escolha o seu produtor de conteúdo que você mais gosta, que tem mais afinidade, e se for eu, vou agradecer bastante. E use esses links, porque isso não tem nenhum impacto em relação ao preço, e isso dá uma comissão e ajuda demais pra gente que tá aí tentando construir um cantinho mais acolhedor para falar de livros. Muito obrigada se assistiu até aqui, te desejo ótimas leituras e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!